Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. E já cá estamos novamente. Foi uma correria, mas conseguimos estar aqui para o Passe de Letra, mesmo no fecho de mais uma jornada desportiva. Os jogos de campeonato de SAPSEG e de todo o futebol distrital passaram para as 4 da tarde e por isso mal terminam. Temos declarações e logo a seguir Passe de Letra para completarmos o menu desportivo deste fim de semana. Um grande fim de semana onde as equipas do nosso concelho estiveram mais uma vez em ação e onde, a partir de agora e ao longo de uma hora de emissão, estaremos a falar sobre elas. O meu nome é Pedro Silva, o João Magina está connosco, o Hélder Ferreira ainda em viagem, vindo do Talé de Vista Alegre aqui para o nosso estúdio, estará certamente daqui a pouco também aqui a falar desse jogo que opôs o Vista Alegre ao Sporting de Esmoriz, mas vamos dando início aqui às hostilidades com o nosso Passe de Letra, que passa nos 98.7 FM da frequência modulada, a nossa rádio AVFM e a sua frequência, mas também pode estar disponível e vai encontrá-lo certamente no Facebook, em facebook.com/radioavfm, no Instagram, não com o Passe de Letra, mas com conteúdo também desportivo, em instagram.com/radioavfm e no nosso site, onde pode ouvir o Passe de Letra em podcast e aceder a todo o restante conteúdo noticioso da AVFM em radioavfm.net. É esse o nosso endereço e por cá vamos já iniciar aqui a conversa, falando de futebol, falando daquilo que está mais fresco, falando do Campeonato SAPSEG. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol. Ronda de campeonato SAPSEG que, entre o Deve e o Ver, basicamente deixou tudo igual na frente. A vitória da Florgrade de 2-1 diante do Pampilhosa, a vitória da Alvarense de 2-0 fora de casa em Albergaria Velha sobre o Alba. Ainda assim, e se formos ao pormenor, olhamos para estas vitórias e foram vitórias muito suadas de ambas as equipas. E só quem ouviu o nosso relato pode estar de acordo connosco. Começamos pela Florgrade, que é o líder, tem agora 73 pontos, esteve a perder, aliás, falemos primeiro daquilo que aconteceu na primeira parte. Basicamente nada, porque não houve golos, Joel, e uma Florgrade com algumas dificuldades. Eu lembro-me de tu dizeres, inclusivamente, talvez uma das primeiras partes mais apagadas da Florgrade na temporada. Mas a entrada para a segunda até não augurava melhores ventos, porque a Florgrade está a perder. Henderson marca o golo do Pampilhosa, mas consegue ainda assim operar a reviravolta com um autogolo e um tento mais um de Basi Tamed no campeonato. Uma vitória muito difícil da Florgrade, mas que dá mais 3 pontos e é um bocado por aí que as coisas têm de seguir, porque de facto esta luta vai ser intensa até ao fim. Sim, claramente. Eu acho que, como tu disseste, acho que o de mais benéfico que teve mesmo neste jogo foi mesmo essa conquista de 3 pontos e essa vitória, porque eu acho que hoje a Florgrade não foi aquela tarde serviços mínimos de inspiração, sim, mesmo serviços mínimos e mais 3 pontos. Agora já se sabe, como tu disseste, que nesta luta vão aparecer estes jogos, onde é importante vencer e por vezes não jogar bem. Acho que hoje a Florgrade sentiu algumas dificuldades. A ideia que me salta à vista, muito também deste novo sistema tático, que foi apresentado face também às ausências que eram. Hoje não estava disponível o Mica Conceição, o habitual lateral direito, não estava também disponível o Luca Oliveira, um jogador que também ocupa uma das alas, e a ideia recaiu por jogar com um trio de centrais e depois com o Pedro Silva numa das alas e André Passo noutra, no lado esquerdo. Apesar disto, e apesar de eu achar que a Florgrade sentiu várias dificuldades em furar, também diga-se de passagem, uma equipa de Pampilhosa muito bem organizada, que apresentou um sistema defensivo que esteve bem e que tentou sair no contragolpe, aproveitando também esse cariz físico do Henderson e também do
do Siriki Camará enquanto este teve pernas. A verdade, como eu estava a dizer, é que o golo surge, ou os dois golos surgem, dois golos muito idênticos, após essa profundidade de André Passo no lado esquerdo. O primeiro golo, a ideia que me dá é que, como disse Rui Valente, alguma sorte no lance, onde penso que quis fazer o cruzamento. O André Passo tabelou ali num jogador da equipa do Pampilhosa e não sei se poderá ser considerado autogolo, mas teve alguma sorte nesse lance. E o segundo, sim, um cruzamento uma vez mais do André Passo para essa finalização do Bassit Ahmed. Dois lances muito idênticos, dois lances de profundidade, dois lances pelas laterais, porque posso-te dizer que para as zonas interiores isto esteve muito difícil, muito cerrado esta equipa do Pampilhosa. Um jogo difícil para Tiago Jogo, difícil para Pedro Sancho de descobrir caminhos, e não foi fácil, e acho que, voltando se calhar à minha primeira frase, é dizendo que hoje valeu mesmo esses 3 pontos. Uma partida difícil, se calhar quem olhava para a classificação e via que esta equipa de Pampilhosa era o 13º classificado, pensaria que a Florgueide poderia passar com mais facilidade, mas como disse ao longo do relato, hoje foi um osso duro de roer esta equipa de Rui Valente. Olha, nós não tivemos a oportunidade de escolher o MVP da partida por questões de tempo. Podes lançar aqui quem achas que terá sido o melhor elemento em campo. Olha, eu vou escolher aquele jogador que esteve no raio da ação dos dois lances. André Passo. Se por vezes vi e senti que não é o habitat natural jogar naquela posição de ala esquerdo, ou seja, acho que gosto mais de ver o André Passo como lateral esquerdo. A verdade é que ofensivamente hoje foi importante também para os 2 golos da equipa da Florgueide. O primeiro, esse lança-meias com o jogador da equipa do Pampilhosa. O segundo mesmo, uma assistência completamente açucarada ali para o Bassit Ahmed, que já não tinha ninguém e apenas teve de colocar a bola no fundo da baliza. Está no raio dos 2 lances e está na jogada dos dois lances de golo da equipa da Florgueide, mas dizer-te, Pedro, que acho que hoje também sentiu alguma desinspiração de vários atletas da equipa da Florgueide. Poderia haver aqui algumas desculpas, como é o caso também do calor que se fez sentir no parque do Bussaquinho. A verdade é que valeu pelos os 3 pontos. Nós olhamos aqui para as questões de campeonato e vemos claramente que o mano a mano entre Florgueide e eu penso que o resultado está incorreto, Pedro. O Espinho venceu 5-2 a equipa do Caneda. Ok, mas de qualquer das formas as coisas estão passa mais uma jornada. Sim. Mantém-se a distância continua a ser aqui bastante exacerbada entre o Espinho e as restantes equipas, pelo menos tendo em conta aquilo que tem sido o registro de Alvarense e da Florgueide, praticamente a não cederem pontos. Uma questão que eu lancei aqui ao Ricardo Maia hoje, que acho que também posso lançar a ti e para me dares a tua perspectiva, porque tanto para a Florgueide como para o Alvarense começa-se a sentir que esse jogo está perto. É na 29ª jornada, falta aqui um jogo de intervalo para as 2 equipas. De que forma é que achas que está a ser gerido, quer pelas equipas técnicas, quer pelos jogadores, essa sensação de que este jogo pode decidir o campeonato, mas não podemos pensar já nele, porque há aqui adversários, como o de hoje, por exemplo, o Pampilhosa, e como o de hoje o Alba contra o Alvarense, a criarem-nos dificuldades apesar de tudo, e é diferente chegar lá com um ponto de diferença ou chegar lá com diferenças que sejam outras. Eu acho que a equipa técnica tem esse papel de dizer, primeiro, como disse hoje também Ludovic, jogo a jogo, proibido pensar no jogo daqui a 2 semanas. Claramente que vai ser um jogo que tem... Proibido, mas difícil às vezes. Sim, que tem uma importância acrescida. Acho que isso ninguém pode dizer o contrário, mas acho que, como se viu hoje, estas equipas também querem a manutenção, como o caso do Pampilhosa, querem respirar melhor, e as equipas que se seguem, por exemplo, ao caso da Florgueide, segue-se o Cucujens, que ainda tem ambições, e pode ser difícil. Agora, também é difícil para a equipa técnica e para os atletas deixarem de ter o pensamento nesse grande jogo que acontecerá daqui a 2 semanas e que poderá ter uma importância
talvez, eu acredito que possa ser mesmo decisiva para também depois o desfecho deste campeonato SABSEG. Agora, eu acho que apesar desse pensamento já nesse jogo, acho que os jogadores sabem, e fruto também da experiência, que têm de olhar para o jogo que se segue, e acho que depois da próxima semana, aí sim, acho que um olhar mesmo puro para esse grande duelo. Olha, a Floorgate de serviços mínimos, voltando aqui à questão do jogo, terá sido, na tua opinião, por falta de inspiração ou por causa dessas nuances de alterações táticas que foi obrigada, colocando aqui inclusivamente outro sistema pelas ausências, talvez, de Mica e de Luca Oliveira? Ou é um dia? Às vezes são dias. Sim, mas eu vou muito também pelo sistema. Okay. Acho que hoje tentei puxar isso a saca-rolhas do Ludovic, não foi possível, mas acho que hoje não resultou muito bem. Não é um sistema que seja completamente desconhecido para a Floorgate. Mas acho que hoje sentiu muitas dificuldades face também à forma como o Pampilhosa abordou este jogo, se encaixou. E acho que, sinceramente, esse 4-3-3 que tem sido utilizado, acho que dá mais rendimentos. Agora eu percebo sinceramente o jogo perante a equipa do Pampilhosa, o novo sistema, face às ausências, e uma vez a tentar explorar mais essa boa fase do Pedro Silva, tentar também secar esses dois jogadores da frente, dois jogadores muito fortes fisicamente, e daí a inclusão de um outro homem para tentar parar o Henderson e também para parar o Siriki Camará. Agora, na minha vertente, acho que não foi muito bem conseguido e não foi um bom dia para este sistema, e acho que esse 4-3-3 está mais oleado, poderá ter sido uma das razões, mas acho que também houve um pouco de desinspiração por parte da equipa da Floorgate, diria um bocadinho de cada, mas acho que o sistema também, na minha ótica, teve uma importância superior para a partida, para não haver aqueles raios e aquela exibição mais bem conseguida por parte da equipa da Floorgate. Olha, já vamos falar do jogo do Ovarense, que teve contornos um bocadinho semelhantes, o golo a surgir muito tarde. Este aqui tem um dado que é diferente em relação ao jogo do Ovarense, porque a Floorgate esteve efetivamente a perder. E não é assim tão habitual vermos a Floorgate a perder. Não me lembro sequer de alguma situação, tirando os jogos contra o Ovarense e Sporting de Espinho. Sim, estas remontadas, eu não sei ao certo, mas terão sido mesmo poucas. Lembro-me, se calhar, no início da época, creio que foi contra o Alba, que também foi um jogo muito rasgado, ganhou 3-2 em casa ou qualquer coisa do género. Até posso confirmar isso daqui a pouco, tenho essa ideia, posso estar completamente errado, e também esteve a perder nesse jogo. Mas a Floorgate a perder não é assim tão habitual, óbvio. 99% dos casos está a ganhar ou está empatada. Como é que foi a reação? É verdade que o golo nem demorou muito, e até é um golo caricato, como é óbvio, mas sentiste alguma instabilidade? Olha, eu vou-te ser o mais sincero possível, e eu não senti estabilidade, se calhar senti um maior nervosismo fora do campo, e diria de alguns adeptos e mesmo de alguns elementos do banco, do que os jogadores que estavam no campo. Acho que, e mesmo deu para ver, a Floorgate esteve em desvantagem, e quando estava nesse período não perdeu a cabeça, Pedro, e tentou mesmo continuar a fazer o seu jogo. É preciso... Confirma-se, esteve a perder contra o Alba. É preciso também dizer, esse golo ajuda, esse golo que houve, eu acho que também hoje a Floorgate, nesse primeiro golo, não se pode queixar também desse fator sorte, mas a verdade é que fez por isso, e arregaçou as mangas, e começou a encostar ainda mais para trás a equipa do Pampilhosa. Tem esse mérito, e também esse toque do jogador da equipa do Pampilhosa ajudou essa resposta quase no imediato, mas depois, uma vez mais, depois há muito mérito também na forma como chega ao segundo golo, um lance idêntico, com o André Passo também a cruzar para o Bassit Ahmed, mas respondendo diretamente, não senti um perder de cabeça após estar em desvantagem. Estou aqui a conferir, e tirando o jogo com obviamente os jogos em que perdeu, porque teve de estar a perder em algum momento contra o Ovarense e contra o Sporting de Espinho,
esteve a perder contra o Alba, como disse no início da temporada, também esteve a perder contra o Cocujães, que é o próximo adversário, e acabou a virar 2-1 já perto do fim. Já perto do fim. E creio que é isso. Creio que será isso. Também se for golos contra o Canedo, mas nesse jogo esteve a ganhar 3-0. Só se for aqui contra o Cocujães ou contra o Fiães, deixa-me só conferir aqui, porque é um dado interessante. E também esteve a perder contra o Fiães. Logo no início. Esteve 3 vezes a perder, com esta 4. Em jogos que conseguiu virar. 4 remontadas. 4 remontadas. De facto, uma Florgrade também, quando é testada, mesmo contra estas equipas, consegue responder. E desculpa-te, eu acho que é mais um ponto também é preciso sublinhado, a forma madura e experiente, que por vezes o não perder totalmente o norte e saber que ainda falta tempo e depois conseguir também essa remontada e esses 3 pontos nessas partidas. Ficam então aqui os registros deste jogo. Vamos falar do principal adversário da Florgrade, do perseguidor direto Alvarense, que venceu em Albergaria por 2-0. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra. E vamos também para mais uma vitória, desta feita da Ovarense. Pedro, vitória por 2-0 em Albergaria. Jogo difícil. Ao intervalo registava-se um empate a 0. Depois esse golo de Shaquim Joseph ampliou Diego Tavares. Mas já há pouco falávamos da missão da equipa da Florgrade, esta também da equipa da Ovarense. Foi difícil, e se falarmos de um bocadinho de sorte com o mérito da equipa da Florgrade, também ouvi isso hoje no jogo da Ovarense. Sim, claramente um jogo complicado para a Ovarense, não esteve a perder. E acho que na segunda parte, essencialmente, ainda com o jogo em 0-0, nunca senti a Ovarense perto de estar a perder, porque claramente em termos ofensivos o Alba perdeu algumas forças na segunda parte, mas na primeira parte com 0-0, ainda assim o Alba conseguiu ameaçar para uma outra ocasião. Damos as boas-vindas ao Helder, que está a chegar agora, por isso se ouvirem barulho aí em casa, é ele a instalar-se aqui no nosso estúdio. Mas continuando a falar do jogo, claramente uma tarefa difícil, não só pela organização do Alba, que acho que em termos defensivos é uma equipa muito competente, não só também pelo facto de ser uma equipa que tem jogadores muito batidos, muito experimentados, e um treinador também que sabe o que é competir contra estas equipas, claramente atletas que não estão a lutar pela subida de divisão este ano, mas que já estiveram nesse patamar. A equipa do Alba tem isso, já com um sistema consolidado, e depois com também uma grande falange de apoio nas bancadas. Hoje claramente muita gente a aderir a esta tentativa do Alba de bater o pé a um dos candidatos. Também uma tarde que proporcionou isso, porque em termos de condições estava perfeita, e por isso havia aqui muitos fatores contra a Alvarense, e eu acho que se sentiu mesmo na equipa de Ovar na primeira parte, essencialmente, alguma falta de discernimento em alguns momentos, inclusivamente com cartões. O próprio Ricardo Maia salienta isso na entrevista, cartões às vezes necessários, mas outras vezes desnecessários, o que provava que a equipa estava um bocadinho a viver o jogo com mais coração do que com cabeça. Claramente a criar também algumas chances, se calhar não tantas como aquelas que costuma criar, e por isso é que o golo não surgiu, e por isso é que eu até ao intervalo dizia que o empate parecia-me ser um resultado justo. Agora, claramente na segunda parte, não tendo sido uma exuberante Ovarense, foi uma equipa que fez mais por merecer a vitória, e mesmo depois das alterações do Alba, claramente de tração à frente, já não tinha nada a perder, até lançou o Kicini como ponta de lança, ele que estava já a jogar, mas foi para a posição de ponta de lança, foi com tudo, jogo direto, mas nunca ameaçou a Ovarense. O Renato Lopes teve uma segunda parte muito, muito tranquila, e eu creio que o primeiro golo desbloqueou a partida, mas não só, deu, mesmo sendo pela margem mínima praticamente a vitória Ovarense, porque claramente uma equipa muito madura a partir daí, a conseguir gerir os tempos do jogo, a encarar com um Alba que já não tinha forças para ir para o ataque, e que apesar de continuar bem no processo defensivo, estava a perder, e estando a perder, com uma Ovarense a gerir da forma que geriu. O segundo golo inclusivamente apareceu eventualmente, e a equipa, não tendo feito um jogo em termos ofensivos extremamente exuberante, teve muitas bolas paradas, teve muitos lances a circundar a área, e acabou por
olha, fazer uso daquela expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e furou mesmo, acaba por vencer de forma, eu diria, muito justa, num jogo difícil, sim, é certo, até pelo facto de ter ficado 0-0 durante muito tempo, mas onde a equipa, mais uma vez, acho que acima de tudo mostrou personalidade na segunda parte e mesmo na primeira, teve alguns momentos de desnorte, mas claramente contra um adversário complicado, acabou por ainda assim ser competente. Falas nessa segunda parte, Luís Filipe teve uma importância brutal após a sua entrada? Sim, e eu, já adiantando, para mim é o meu MVP. Jogou menos do que os outros, mas claramente um homem que ditou diferenças. Até brincava com o Ricardo Maia, não sei se estavas a ouvir a entrevista enquanto vinhas. Há pouco tínhamos os jogos da seleção e olhamos para o espalha-brasas, que é o Francisco Conceição, o Luís Filipe claramente o espalha-brasas da Alvarense, e se é um facto que muitas vezes parte como titular, ultimamente não tem partido, creio que contra o Estoril já veio do banco de suplentes e conseguiu marcar inclusivamente. Aqui é um jogador que mexe por completo com a partida, porque dá energia, dá gás, e claramente vemos uma equipa do Alba que já estava muito competente, claramente, mesmo com o Luís Filipe em campo, muito competente em termos defensivos, muito bem montada a teia defensiva, mas também já com alguma falta de força, e claramente se queres pilha Duracell para a equipa, colocas Luís Filipe a 20 ou 25 minutos e ele vai para lá mexer com as coisas. Protagonista de 2 ou 3 arrancadas que empurraram a equipa para a frente, 2 ou 3 remates que testaram a atenção do Carvalheira, ganha o penalti num lance individual, um jogador que acho que pela qualidade que tem de ser muitas vezes titular, mas também lhe assenta muito bem este papel de abre-latas e de jogador que parte do banco de suplentes, e hoje que nem uma luva, porque o jogo estava meio cerrado, meio fechado, era preciso ali um toque de inspiração individual, e é um jogador que claramente acrescenta isso ao Ovarense, e ainda bem que o Ovarense tem esse tipo de atletas para lançar. Há pouco fizeste esta questão, coloco-te a ti também, ainda falta um jogo para o Ovarense antes desse duelo. Como é que achas que também está a ser preparado e como é que está a ser visto para os atletas esse Fleury-Guerreiro Ovarense? Pois, eu acho que em termos de preparação propriamente dita relativamente a esse jogo, acho que não está a ser nenhuma em termos de técnico-táticos, digamos assim, porque e o próprio Ricardo Maia salienta isso. Se estivermos a pensar pôr o cavalo à frente ou pôr a carroça à frente dos bois, vai ser complicado, porque provavelmente vamos ter um dissabor e vamos chegar lá com uma desvantagem maior, não querendo dizer e até seria um bocadinho de desrespeito para com os próximos adversários. Relembro que, por exemplo, o próximo adversário da Ovarense foi uma das equipas que roubou pontos à equipa de Ovar. Sim, o Águeda conseguiu roubar pontos na primeira volta. Claro que agora estamos num cariz totalmente diferente, com outro treinador, até creio eu, inclusivamente, mas é uma equipa que tem muita qualidade, e por isso terá de ser uma abordagem com pinças a esse jogo. Agora, aquilo que eu acho que é muito difícil de contornar é esse jogo da Fleury não passar, pelo menos de vez em quando, na cabeça quer dos jogadores, quer da equipa técnica. Não só pelo aproximar, mas pelo facto de ninguém ceder. As distâncias continuam muito curtas, e eu acho que as equipas estão a abordar os jogos com tanta seriedade, com a certeza de que vão ter dificuldades. Por exemplo, hoje houve dificuldades contra o Alba, o Ovarense há 2 semanas empatou contra o Fiéis, jogar fora de casa tem sido difícil, no Marcos da Silva nem tanto, mas por exemplo, ainda há pouco tempo empatou lá com o Oliveira do Bairro. As equipas estão a encarar os jogos com tanta seriedade, que dificilmente vão perder pontos. Isso é um dado adquirido, e é um dado que eu sustento pelo facto de até aqui terem perdido muito poucos pontos. O historial diz-nos que as equipas não perdem pontos, ou que perdem muito poucos, e por isso esse jogo tem um cariz totalmente decisivo, e é um bocadinho difícil nós não pensarmos nele, mesmo sendo jogador, mesmo tendo a cabeça focada no próximo, e mesmo sendo treinador e tendo de focar a equipa para o próximo, um bocadinho difícil não se pensar nesse jogo, ainda para mais quando ele está aqui ao virar da esquina. Mas claramente, mesmo que esse pensamento seja humano, e eu acho que vai acontecendo de vez em quando, os jogadores têm de se manter o máximo aliados disso para conseguirem ter as performances no alto contra as equipas contra quem vão jogar, porque também são equipas que requerem isso e que vão sempre gerando dificuldades, quer à Fleury, quer ao Ovarense. Hoje é o exemplo perfeito disso. Agora, que claramente, pelo menos para quem está de fora, esse é o jogo que vai decidir o campeonato. Pelo menos eu penso assim, eu não tenho dúvidas nenhumas. Se quisermos olhar para o patamar superior, eu lembro-me de há uns anos esta parte, e já foi até há uns bons anos, uma luta muito intensa parecida entre esta da Ovarense e a Fleury, entre o Sporting e o Benfica, no ano de Jorge Jesus no Sporting.
E há o jogo em que o célebre jogo em que o Brian Ruiz falha aquele golo e o Benfica consegue passar para a liderança ainda. Faltavam imensas jornadas para o fim do campeonato, ninguém perdeu pontos mais. Foram 3 pontos para o Benfica sempre. Inclusive o Sporting foi jogar ao Dragão, ganhou 3-1 lá. Eu estou aqui a falar de futebol de primeira, mas para percebermos esse ritmo que estas equipas estão também a ter, ninguém vai ceder, ou vai ceder muito pouco, porque estão com muita seriedade nos seus jogos e claramente são equipas que são superiores aos seus adversários. Há aqui uma desvantagem para o Alvarense, é que ainda tem de jogar contra o Sporting de Espinho, mas é um Espinho que já está... se calhar vai dar o tudo por tudo para pelo menos fazer essa gracinha e roubar essa possibilidade ao Alvarense, mas é um Espinho que já está um bocadinho mais arredado da luta, e claramente esse jogo da 29ª jornada é o jogo que todos querem assistir, e eu acho que quem passar para a frente aí vai ser campeão. Pronto, é a minha convicção. Uma última pergunta, Pedro. Shaquem Joseph volta a marcar, já tinha avisado na última partida, ele que teve alguns jogos no banco. Tem havido muito esta maneira de Ricardo Maia também esquematizar e dar-se também soluções. André Martins já teve o seu espaço, agora é Shaquem Joseph que também tem sido a primeira opção. Estas variadíssimas opções, sobretudo olhando para o nível ofensivo, no entanto Shaquem Joseph continua a ser um jogador também, se calhar com mais golo, e um jogador diferente. Sim, é um jogador... Eu acho que a Alvarense, mesmo o Tica e o próprio Luís Filipe, são jogadores muito fortes no ataque à profundidade. Isso são características semelhantes entre os três, mas depois as restantes características deles são um bocadinho diferentes. O Joseph é um jogador mais de aparecer também na grande área e fazer o golo, tal como o Tica. O Luís Filipe mais um jogador que parte da ala e claramente um jogador mais físico na questão do remate. Jogadores que acrescentam muitas coisas diferentes. O Joseph gosta mais de 1 para 1. Sim, o Joseph parte para cima, o Luís Filipe também, se calhar o Tica mete mais bola, mais espaço, procura mais o espaço. O André Martins claramente a aportar coisas totalmente diferentes em relação a estes três, é o mais diferente deles todos, porque se calhar não tem esse ataque à profundidade, mas é um jogador mais físico que é importante para esse tipo de jogo, à semelhança do que tinha, por exemplo, o Gildo antes de sair. E o Alvarense tem aqui imensas soluções. Eu acho que para cada jogo, não creio que sempre, mas muitas vezes a tentar adaptar-se àquilo que são as características do adversário, mas muitas vezes, eu não vou dizer que o Ricardo Maia fecha os olhos e seleciona um bocadinho numa tómbola o atleta que vai jogar, mas muitas vezes qualquer um daqueles que vá para dentro do campo vai dar garantias. Eu fico mais até surpreendido, ou de certo modo curioso, com as nuances táticas do sistema, porque nós víamos muitas vezes o Alvarense jogar com um tridente ofensivo de 3, ultimamente temos visto com 2, Joseph e Tica a jogarem hoje, e com um meio campo um bocadinho mais reforçado com o Maurício, e isso sim é o que me deixa mais curioso em relação àquilo que é a preparação da semana. Desculpa, já que estás a falar nessas nuances, o Alvarense perde quando o Luís Filipe não está, sobretudo olhando... Ok, fica com um meio campo mais povoado, um meio campo mais forte, mas depois também perde na frente e parece que Joseph e Tica ficam um pouco mais sós. Se olharmos para estes dois jogos, ganhou, porque ele entra e muda o jogo. Claro que o da semana passada já estava mais ou menos resolvido, mas esta semana foi um jogador preponderante para mudar, e o próprio Ricardo Maia diz isso. Se nós olharmos para a estatística de alguns jogadores em 50 jogos a titular e 50 jogos como suplente, independentemente da sua qualidade, se calhar nos jogos em que são suplentes acrescentam mais, e não quer dizer que o Luís Filipe seja um jogador desses. E o próprio Ricardo Maia salienta com a qualidade que ele tem de jogar mais vezes a titular do que as vezes em que parte do banco, mas que quando parte do banco também acrescenta muito, e ter essa arma no banco é muito importante para o Alvarense. Se calhar não faria tanto sentido ao contrário, ter um Tica no banco, claro que acrescentaria sempre, mas aportaria sempre coisas diferentes à equipa e não seria um agitador tão grande como o Luís Filipe é, ou o próprio Joseph, que muitas vezes até entra do banco, e houve uma fase da época em que entrava do banco e se calhar não rendeu da forma que está a render agora, jogando mais vezes como titular. Lá está, os momentos são diferentes, as qualidades dos jogadores essas são normalmente sempre muito, muito, muito altas no ataque do Alvarense, e nós vemos acima de tudo que, independentemente da forma dos jogadores, há sempre solução, e acho que por aí o Alvarense não se pode queixar. Claramente fez um plantel que, em termos ofensivos, ainda para mais depois da chegada do André Martins,
tem muitas soluções, e já nem vamos recorrer àqueles que jogam menos, o caso do Morgan, que no início, pelo menos na pré-época, prometeu muito e que depois teve aqui um apagão grande, o Kalunga, que no início também era mais um que acrescentava e que acabou por sair, mas claramente sempre com muitas soluções ao longo da temporada, e por isso hoje se calhar vai contribuir este, também contribui outro, se calhar para a semana o Tica tem agora andado um bocadinho, marcou na semana passada, já por acaso já nem me lembro. O Tica não. Pronto, ou seja, já anda aqui um bocadinho ausente dos golos, mas ainda... Foi o Joseph, um bicho de Joseph e o Luís Filipe. Pois, exatamente. E o Joseph é que tem aparecido, o Luís Filipe também vai aparecendo com os seus, o André Martins também, ou seja, tudo somado, se calhar nenhum tem o melhor marcador, mas todos juntos têm mais golos do que se calhar o ataque da Flor Grade, e isso já quer dizer muita coisa. Fica então analisado esta vitória, então, difícil vitória, mas mais 3 pontos em perseguição então à equipa da Flor Grade, Ovarense, que tem menos 1,72, menos 1 que o líder, a equipa da Flor Grade, que tem 73. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra. Falemos então aqui dos Moris, com o Hélder já presente em estúdio. Ele esteve então a acompanhar esse empate entre Vista Alegre e os Moris, 2 igual, depois de 3 jogos consecutivos onde os Moris não conseguiu somar qualquer ponto e nem sequer marcou golos. Desta feita até esteve na frente, também esteve a correr atrás, acaba mesmo empatado o Hélder. Pergunto-te se sentiste aqui alguma retoma dos Moris, e também te lanço aqui uma dupla questão. Não terá os Moris perdido aqui uma oportunidade para ter uma retoma total, vencendo em Vista Alegre? Poderá eventualmente olhar-se por esse ponto de vista, Pedro, mas é um jogo que foi complicado, porque teve várias facetas ao longo do jogo. Sim, claramente não entrou tão bem, não é? Não, a primeira parte foi pouco conseguida, falava eventualmente do Pedro Alves, um esquema tático 3-4-3, mas muitas vezes a defender também desdobrava-se no tal 3-5-2, mas depois com uma vascular de Vieirinha e Eduardo, eventualmente aparecer muito lá na frente para dar esse apoio. Mas a equipa sentiu muito faltas de referências, sobretudo lá à frente, e portanto foi uma primeira parte em que, à exceção de uma oportunidade do Tavares na cara do guardião Henrique, praticamente os Moris não queriam mais perigo. É verdade que entra mal nos primeiros 15 minutos, por mérito também do adversário. Sofre, exatamente. O Vista Alegre, uma bola parada. Por acaso é um aspecto do jogo que os Moris ainda precisa trabalhar um bocadinho, porque têm sofrido alguns golos assim de bola parada, cantos ou eventualmente livres lateralizados. Apareceu solto Tomás Rodrigues, conseguiu cabecear, como manda as regras, era praticamente indefensável para Müller aquele cabeceamento mesmo no coração da área, num contrapé eventualmente com a defensiva dos Moris, e demora algum tempo a encontrar-se. Depois lá se vai aos poucos, sobretudo na segunda metade dessa primeira parte, encontrando-se, vai conseguindo ter mais posse de bola, mas sempre a faltar-lhe esse último critério no último terço, e com muitas dificuldades em penetrar aquela dupla defensiva que estava muito bem organizada, como era o caso de João Vítor e de João Pinto, que estavam a criar também muitas dificuldades de penetração, juntamente com o Marcelo Moreira ali na zona de trinco, que mantinha a equipa sólida. Depois é uma segunda parte. Já Michel tinha entrado no final dessa primeira parte para o lugar do Eduardo, mas é uma segunda parte, e uma segunda parte que é um outro Moris. Aí sim, fez lembrar um bocadinho os Moris quando está em altas de outros tempos, em que claramente nota-se a diferença quando entra o Hudson em campo para o meio campo. Schuster também entrou bem, apesar de não tanto exuberante, mexeu ali algumas peças. Diogo Farias a retomar um bocadinho esse defensivo com o Takeshi, foi para um 4-3-3 mais pronunciado, Michel mais de referência, mas muito móvel também, volta e meia também ia trocando ali com o Schuster, com os Moris a bascular pelo lado esquerdo, mas é verdade seja dita, que os 2 golos que os Moris acabam por marcar, independentemente de estar a trabalhar para isso, nessa segunda parte, são dois lances de má abordagem técnica, quer pelos defesas eventualmente do Vista Alegre, quer sobretudo pelo guardião Henrique, que tem claramente culpas no cartório, e acho que alguma hesitação, sobretudo nessas bolas aéreas, que depois foi fatal para aquilo que foi os 2 golos. Portanto, no primeiro golo em que é mau alívio, a bola vai muito bombeada pelo ar, e não se sabe se ele tenta aliviar, se o cara a bola tenta agarrar, fica na dúvida e acaba por abordar o lance de forma a que empurra a própria bola para dentro da baliza, e depois no segundo lance, muito bem trabalhado pelo lado esquerdo do ataque dos Moris, mas um lance de insistência por parte de Lecanio e Deli, com alguma sorte no ressalto também.
vai ao cruzamento ao primeiro poste, Michelin tenta dar toda essa indicação ao primeiro poste em rodopio, eventualmente fazer a recepção do esférico a meia altura, e acaba por fazer uma espécie de remate em que também o próprio Guardião a aliviar, em vez de socar eventualmente a bola ou para fora da área ou por cima da trave, soca por uma zona de pequena área precisamente para defender esse esférico e deixa ali a mercê de um oportuníssimo Mateu Nieto de cabeça a meter a bola no fundo das redes. E portanto os Mourinhos conseguem uma remontada com grande energia nessa segunda parte, mas muito por culpa também de algumas debilidades defensivas da equipa adversária. Mas eram, sem dúvida, uns Mourinhos na segunda parte com muito mais caudal, e depois tem essa particularidade, é que às vezes consegue o mais difícil, que é fazer a remontada, e parece que há ali um certo encanto que acaba por ser fatal, né? Portanto, desliga um bocadinho o motor, começa a reequilibrar mais, também com algumas alterações preconizadas por Tiago Coelho, a equipa do Vista Alegre, um bocadinho mais em termos de setor no campo, mas sofre um golo precisamente, quase a papel químico, mas do outro lado do ataque, um livre lateralizado, cruzamento outra vez para o coração da área, com efeito banana. Penso que o executante não terá sido o mesmo, mas terá sido eventualmente o Igor, em vez do Ruizinho, mas ainda assim é um estilo de cruzamento exatamente idêntico ao da primeira parte, do outro lado, e mais uma vez Tomás Rodrigues no coração da área a fazer o bis, a cabecear. Ali já me parece que também o Muller se calhar podia ter feito um bocadinho melhor, e há muitas queixas, ouve-se até nas declarações finais do próprio Pedro Alves, muitas queixas da arbitragem, porque referem que nesse lance houve 2 jogadores dos Mourinhos que eventualmente no entendimento deles terão sido agredidos, e efetivamente quando aparece sozinho o Tomás Rodrigues neste caso está a queixa no meio do chão a queixar-se de um soco que eventualmente teria levado ali na zona do estômago do adversário, e o árbitro deixa passar e valida esse golo. Portanto, 2-2, com os Mourinhos depois na reta final a tentar eventualmente outra vez carregar, tem várias aproximações com perigo. O Chaleg também, em outra resposta, tem lá uma aproximação que também podia ter gerado muito perigo, queixam também de uma grande penalidade, mas parece-me que não havia eventualmente motivos para isso. E depois mesmo a terminar, a Medeiros tem uma boa jogada, mas o remate sai muito ao lado na última jogada precisamente do jogo. Mas é uns Mourinhos que sentiu-se que se tivesse jogado se calhar com aquela intensidade na segunda parte, potencialmente tinha conseguido voltar às vitórias, e muito fruto disso, pelo menos é quebra a malapata, como eu dizia, dos 36 pontos, faz um ponto, passa essa barreira dos 36 pontos da época passada, 37, mas vê-se aqui também ultrapassado, pensou na tabela classificativa pelo Lobão, com um empate, e soube a pouco, apesar que aceita a divisão de pontos para aquilo que foi os 90 minutos decorridos, e sobretudo algum condicionamento na reta final em que o Arte pareceu claramente que estava com um bocadinho mais de tendência, podemos dizer assim, para salvaguardar o empate para a equipa da casa, do que propriamente permitir que os Mourinhos eventualmente conseguissem novamente reposicionar-se na frente do marcador. Mas isso são outras histórias, Pedro, não vamos entrar em muitas polémicas, e ainda assim, por aquilo que foi produzido pelas duas equipas no jogo, as ocasiões de golo e tudo mais, acho que até se pode aceitar a divisão de pontos. Ora, não tiveste a oportunidade de trazer à baila o teu MVP? Será Tomás Rodrigues? Eventualmente pelo bicho, porque é essencial para aquilo que é o resultado final, e porque também esteve relativamente bem na zona do meio campo. É verdade que eu tinha alguma tendência em puxar, como tu fizeste com o Luís Filipe Hudson, que entra ao intervalo, que mexeu completamente com a equipa, conseguiu pôr a equipa toda a jogar ali, sobretudo na zona do meio campo, e a carburar. Escolhendo alguém dos Mourinhos seria ser Hudson? Eventualmente, era capaz de ter essa tendência para o Hudson, se bem que Leca no Iodel tem um jogo de 90 minutos minimamente interessante, mas a forma como ele também faz a transformação da equipa, acho que teria alguma tendência, se fosse dos Mourinhos, para Hudson, ou Takeshi eventualmente, que também teve uma boa exibição ao longo dos 90 minutos, apesar de tudo, foi sem dúvida o elemento da defesa, aliás, dos 3 centrais, é o único que não saiu, por alguma coisa portanto, em que esteve mais claro e evidente durante o jogo. Agora, ainda assim, é difícil contornar, apesar de não ter aparecido muito no jogo, das vezes que apareceu foi decisivo, e esteve ali, não cometeu muitos erros na zona do meio campo, e por isso, por causa dos 2 golos, apesar de ser bola parada, acaba por tender então esse MVP para Tomás Rodrigues, o centrocampista do Vista Alegre. Os Mourinhos Fiéis na próxima jornada é um jogo contra um rival direto, o Fiéis também está aqui nesta luta. Era importante para os Mourinhos ainda focar nesse 5º lugar, mas acima de tudo eu diria regressar à boa forma, digo eu.
Sim, é mais Mesmo isso. assim não foi os Muris que nós já vimos jogar hoje. Sim. É uns Muris também temos de ter que ver essas circunstâncias, não é? Portanto, não tem um Ivo Lucas disponível, não teve Sousa à última da hora também disponível, tem algumas baixas, tem jogadores a recuperar agora, também esteve algum tempo lesionado, está a ganhar o seu ritmo. Schuster teve castigado no último jogo, regressa também, portanto tem tido sempre alguns contratempos também a nível de gestão de plantel, sobretudo nesta fase o Pedro Alves, o que não é fácil depois para conseguires trabalhar com a equipa com ritmo e conseguires manter a regularidade que nós já vimos nos Muris noutras fases da época, e por isso eu penso que tem tudo para eventualmente regressar às boas formas, não é? Portanto, não está excluído, ainda não quero excluir essa questão, falamos aqui no quinto lugar, mas não quero excluir eventualmente ainda poder fazer a aproximação ao quarto, não é fácil, porque volta aqui a escorregar e ceder pontos. Eu pensei que ias falar da manutenção. Não. O Hugo Oliveira, o treinador do Alba, e o Alba tem menos 2 pontos que os Muris, disse: eu ainda não acho que a manutenção esteja garantida. Ele disse-me isso hoje, então eu fiquei com aquela ideia. Isto também, acho que alguns até ao quarto lugar todos ainda podem descer. Exatamente, mas é aquela situação, é a barreira dos 36 pontos, que toda a gente fala nos 36 pontos, não sei porquê, mas é a tal barreira dos 36 pontos, e se calhar é por isso que ele fala nesse sentido. Os Muris já ultrapassou pelo menos, mas acho que os Muris, para aquilo que tem sido o campeonato, e porque bem dessa fase muito negativa, que eu acho que agora só pode melhorar daqui para a frente, não é? Tem que ter os olhos postos lá em cima e não olhar para trás o que está a acontecer na parte de trás. Claro que não se pode descuidar, mas pronto, mas à partida está numa posição um bocadinho melhor, não é? Portanto, em termos dessa manutenção que estava à época passada, e é uma equipa que eu acho que tem qualidade suficiente, se tiver esses jogadores que têm estado indisponíveis, não é? Portanto, a poderem dar novamente o seu contributo, e finalmente com maior regularidade poderem também ser titulares, e dentro daquilo que é o plantel, eu acho que os Muris só pode olhar para cima e para começar a conquistar, e agora que vai regressar novamente ao Estádio da Barrinha, apesar que esta época tem sido algo irregular naquilo que é os resultados neste Estádio da Barrinha, poderá eventualmente conseguir um resultado frente ao Fiães, mas tem que ter cuidado, porque este é um Fiães também que está em evolução, ou seja, está a melhorar desde os seus índices exibicionais e a sua capacidade, e tem vindo a subir na tabela aos poucos e poucos. Ganhou hoje? Ganhou hoje, exatamente. Já esteve numa posição de descida, eventualmente agora está a ir para ali acima, está a meio da tabela, e portanto é uma equipa que não se pode descartar também nessa luta por esse top 5, e portanto não vai ser um duelo certamente nada fácil, mas vai ser pelo menos em casa, pelo menos trabalhando num resultado que não foi a derrota neste caso nesta jornada, o que também pode ajudar um bocadinho a equipa, trabalhando com um bocadinho mais de tempo outra vez com os jogadores que entretanto foram recuperados, e eu acho que pronto, esse é o lado positivo, e que os Muris até ao final da época, que ainda faltam umas quantas jornadas, não é? Portanto, vai somar mais 4 pontos, e por isso é que eu estou convicto que acho que não se coloca a questão da manutenção relativamente à equipa esmorizense, e que efetivamente, se retomar os seus índices exibicionais, agora com mais uma ou outra cara nova também que veio aqui compor um bocadinho mais o plantel, reforçar um bocadinho mais o plantel, como é o caso da Iomide, que tem sido titularíssimo, como é o caso de Ramadinha, que também está a chegar, Jorge Vítor, portanto, com essas caras novas, os Muris têm aqui muita... Müller. Também Müller na baliza, exatamente, já me esqueci que também assumiu agora a titularidade nos 2 últimos jogos. Acho que os Muris têm aqui muitas condições para olhar para cima e não olhar para baixo. Agora que as coisas não estão fáceis nesse miolo, não estão, porque as equipas estão todas com muita qualidade nesse segundo pelotão, vamos dizer assim, Pedro, e vamos lá ver no final se é possível ou não atingir esse objetivo, pelo menos do top 5 que o Pedro Alves tinha lançado nessa época. Ele volta a falar nisso hoje, mantém o seu discurso, podem não gostar de dizê-lo, mas mantém o seu discurso de que é esse um objetivo claro dos Muris, e vamos ver agora com um pouco mais de estabilidade, um bocadinho mais de sorte, se os Muris conseguem efetivamente regressar às vitórias e lutar por esse objetivo. Vamos à primeira divisão. Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmat.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra. Joel, vamos à primeira divisão. Isto. Olha, Fala-me. o oposto. Acho que é o oposto Fala-me do da campeonato Sabe-Segue. Se nós dizíamos que no ninguém quer campeonato subir. que se passa. Não, Parece que eu lembro perfeitamente das palavras de Paulo Borges, do clima que esteve no estado Dr. Oliveira Santos depois desse empate perante a equipa do Paivense.
e de repente, Tudo muda. com uma simples vitória, Romariz ganha pontos Isto é impressionante. às 5 primeiras equipas do campeonato. A verdade deste domingo é uma verdade diferente no próximo, e tem sido um campeonato muito, muito nesse sentido. Nós já tantas vezes sentenciamos o São Vicente e tantas vezes tivemos de morder a língua, neste momento está outra vez na luta de repente. Eu comparava como um jogo de consola, parece que perdes uma vida numa semana, ganhas outra e esta semana é claramente uma semana que Abriu tudo novamente. que faz sonhar, que abriu tudo, como tu disseste. Perde pontos Cesarense, São Roque, Argoncilho, Carregosense pelo menos. O São Vicente Pereira é a única equipa Rifanense também. o São Vicente Pereira é a única equipa Top 6 que do ganha top pontos. 6 que ganha. O que mostra mesmo conforme está esta primeira divisão, porque parece que há algumas equipas a deslizar nesta parte final e de repente o São Vicente está a 4 do São Roque, que é o segundo, e acho que eu não quero estar a contradizer semana após semana, mas claramente estar a 4 pontos, acho que acalenta de ter ambições de chegar lá. Vencem Romariz, eu acho que no ano passado tu tiveste a acompanhar esse jogo, Pedro, onde o São Vicente Pereira com o David Rocha na última época não venceu lá, é um terreno difícil. A verdade é que venceu a sua partida e viu esta montanha russa que está a acontecer na primeira divisão. Helder, de facto, todas as semanas é uma história diferente. Sim, e daqui a um bocado começa a dar eventualmente alguma razão a Paulo Borges há uns tempos atrás, que falava que com alguma reposição de justiça, não sei se efetivamente nesse contexto de reposição de justiça, mas com um bocadinho mais sorte, outros ares, outras andanças para São Vicente Pereira, em alguns jogos em que perdeu pontos de uma forma um bocado pouco compreensível, com equipas um bocadinho mais tenrinhas, vamos dizer assim, da tabela classificativa, o São Vicente Pereira podia perfeitamente estar neste momento em lugares de subida de divisão. Portanto, isto é uma loucura abismal, como estava-se aqui a referir, o Joel, não é? Portanto, cada semana parece que há uma alteração, mas também eu não quero já embandeirar muito, porque De repente muda ao contrário, São não é? Vicente Pereira perde pontos e as outras equipas ganham todas. Mas essa é a minha dúvida. Será que o São Vicente Pereira conseguirá ter a consistência para ser pelo menos um bocadinho mais consistente do que os outros, porque os outros também não estão a ser consistentes? Sim. E a verdade é que até o final do campeonato ainda vai ter aqui uns duelos contra equipas de top 6 também, e portanto... Deixa-me só trazer aqui isto. Sim. Eu estava aqui a comparar à 21ª jornada o que acontecia no ano passado, e o São Vicente Pereira tem precisamente os mesmos pontos, 36. Só que no ano passado era sexto, estava a 3 na luta. Exato. Pois, Mas repara, mas o Cojães estava com uma vantagem gigantesca. o primeiro lugar, mas repara, no ano passado Mas era sexto. nós nunca, acho que raramente atiramos a toalha ao chão. Sim, foi muito perto do fim. Que a equipa está sempre muito E perto. mesmo nas palavras dos intervenientes e tudo mais, e esta aqui tem sido mesmo uma montanha russa de resultados que têm acontecido. 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, e este ano 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O registro é igualzinho a esta jornada. Exatamente. Eu arrisco-me a dizer, de certa forma, que parece que as equipas estão com receio de subir a divisão. Como sabe-se, é que está cada vez a ter um investimento desmedido, essas equipas não querem subir a divisão, que é para ver se não... Isto é impressionante, até os golos marcados e sofridos são iguais. Não, pronto, é Capicua, vamos dizer assim, é Capicua. O São Vicente registro. 42-28 e este ano 42-28. Exato, Não, Isto não estás a ver, não estás a ver mesmo. Não, então Cesarense em primeiro. Estamos a falar Isto é bruxaria. nós estamos a falar na irregularidade de São Vicente Pereira, e afinal está a ser muito regular. Malta de São Muito Vicente. regular. Vejam isto é impressionante. Está a ser muito regulado. Só falta estar um bocadinho mais perto desse segundo lugar, como estava a época passada. Mas a época passada estava tudo muito mais embrulhado, vamos dizer assim. Agora está um bocadinho mais definido entre Vai definindo, mas vai definindo. Sim. Quando eu digo definido é no sentido a diferença pontual. O ano passado tinhas várias equipas com os mesmos pontos. E desculpa dizer, por exemplo, ainda pronto. ontem falávamos, o Argoncilho tinha uma oportunidade vital para chegar ao Passava segundo lugar, para a zona de subida. e perde com o Mosteirua. Toda a gente dá tiros nos pés. Exatamente. Ninguém quer subir, vamos dizer assim. Ninguém quer subir. Toda a gente a convidar. Nós sabemos de Pereira. Se vai, ganha os seus joguinhos e sobe lá tu. Nós não queremos estar a investir o dinheiro que é necessário para um subseg, que é um investimento muito Olha, grande. o último comentário, e cada um de vocês pode deixar a sua chega.
Para a semana temos Cesarense-Carregosense, alguém vai ceder aqui, e o São Vicente Pereira já está à frente do Carregosense, por isso até seria importante, vencendo o seu jogo, como é óbvio, que o Carregosense desse aqui um tiro ou então um empate ao aí. Cesarense, ou um empatezinho também. Temos um jogo do São Roque contra a Geração Rui de Louros, que normalmente acessível, sim, será mais acessível, mas tendo em conta aquilo que está a acontecer, mas temos um Argoncilho Paivense, e o Paivense tem sido um adversário tradicionalmente muito difícil. E Ou seja, há aqui mais uma série de resultados, de jogos, mas claramente alguém vai ceder pontos porque isto tem acontecido semana após semana. Mas vamos ter cuidado porque São Vicente Pereira também tem uma deslocação Mansoura. Sim, e claro. não quer, É o que eu digo, eu estar tenho muito bem dúvidas se o Mansoura, São mas Vicente essa Pereira deslocação- conseguirá ser um bocadinho mais consistente do que os exatamente, outros. pode ser uma equipa que efetivamente não está tão bem esta época, está ali na 11ª posição, mas uma deslocação lá é sempre uma deslocação longa e complicada naquele estádio, e portanto nunca se sabe. Mas é assim, há aqui efetivamente jogos interessantes entre várias equipas, e com um bocadinho de jeitinho, não é? Portanto pode aqui haver uma surpresa. Faltam 5 jogos. Faltam 5 jogos, exatamente, mas 4 pontos, 5 jogos 15 pontos dará para 15 disputar. pontos, exatamente, para disputar. E eu acho Tendo em que- conta o campeonato que está a ser, Sim, 4 sim. pontos não é nada. Basta que o São Vicente Pereira consiga fazer a sua Sim, parte, e isso sim, não é sim, taxativo, sim, isso sim, é sim, óbvio. sim. E a questão é que eu não sei se o São Vicente Pereira eu sei que tem um duelo ou com o Argoncilho ou com o São Roque ainda para jogar. O São Roque já jogou. Já jogou, então é Argoncilho. Ainda traga o Argoncilho, portanto também tem essa oportunidade eventualmente na terceira posição e ficar ali mais encostado, vamos dizer, ao segundo de uma forma mais clara. Mas pronto, mas sem dúvida alguma, há aqui alguns duelos entre eles também até ao final da época, e portanto o São Vicente Pereira vai ter que conseguir fazer aquilo que não tem conseguido esta época, que é ser regular. Não está a ser fácil perceber muito bem esta questão. Depois também tem essa questão que se calhar não falámos do anúncio também do Paulinho, não é? Portanto, a saída de São Vicente Pereira no final da época. Portanto, São Vicente tem Mansores, Argoncilho, Ronda, Cesarense, Rifanense. Joga contra Argoncilho e Cesarense, são rivais diretos que estão acima de si. Sim, É importante Tem aqui ganhar alguns jogos todos, importantes. mas esses também é muito ainda se calhar ainda mais. Sim, eu tinha precisamente essa ideia, Pedro, que ainda faltavam 2 duelos contra equipas também desse topo, e portanto ainda vai ter aqui muita tinta para correr nesta primeira divisão distrital, que está completamente maluca no que diz respeito a essa possibilidade de subida da divisão. Aliás, um bocadinho à imagem da segunda liga, neste caso da segunda liga, Sim, é um bocado do parecido campeonato com nacional, esse- não é? com esse- Está um com bocado esse parecido, estilo tudo de liga. muito embrulhado lá na frente. Mas pronto, vamos lá ver. O que interessa é o próximo jogo, certamente irão dizer isso. Não sei se o João depois quer Não, eu acho que eu não me vou atrever a dizer mais nada da primeira divisão, porque senão posso negar Volta tudo na a calar. semana que segue. Não, mas acho que vocês acabaram por dizer tudo. Está exatamente. completamente ao rubro, e 4 pontos, tendo em conta conforme isto está, não é nada. Só dar aqui conta dos resultados da segunda divisão distrital no que diz respeito às nossas equipas. Empate entre Fermedo e Valga, 1 igual. Empate entre São Martinho e Florgrade, 1 igual. Jogos da 24ª jornada. Há uma derrota a registrar, a do São Vicente Pereira Sub-23 em casa do Macierense. Jogavam todos contra equipas que estão ali no top 5. O São Vicente Pereira foi o único que cedeu. Por isso, apesar de tudo, não é uma jornada assim tão má para Valga e Florgrade, que já estão arredados dessas lutas, e que estão a fazer um campeonato regular na segunda divisão distrital. Vamos avançar, temos 5 minutinhos, vamos falar um bocadinho de basquete. Vida ao VAR, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Basquetebol. Falamos de basquete e dessa derrota, ou desse regresso às derrotas do Alvarense em casa do Benfica, 93-59, é um resultado muito exagerado a favor do Benfica, mas que nem sempre foi assim ao longo do jogo. Ao intervalo a partida cifrava um 37 igual, e eu que estive na última vitória do Alvarense, precisamente contra um chamado grande, do Futebol Clube do Porto, e em casa do Porto, falava dessa capacidade que o Alvarense teve para aguentar 40 minutos àquele ritmo. Claramente não foi o que aconteceu aqui, Hélder. Se calhar na primeira parte as coisas muito equilibradas, como aconteceu no Dragão Arena, mas depois o Benfica a cifrar diferenças, muitas diferenças mesmo, principalmente no quarto período. Sim, é verdade, Pedro. E eu acho que a qualidade do Alvarense merecia um bocadinho mais, sobretudo na segunda parte. É como tu dizes, uma primeira parte completamente equilibrada, em que deu um parcial 18-16 no primeiro período, 19-21 no segundo a favor do Alvarense, e portanto tudo igualado a 37 pontos, e de repente
se calhar aquela boa organização defensiva que a Ovarense mostrou nesse primeiro tempo desapareceu por completo, e depois apareceu também a inspiração e a falta de eficácia no lançamento do lado ofensivo. Portanto, porque se tu faz 22 pontos na segunda parte, Ovarense. Exatamente, faz 22, era isso que eu queria chegar, 22 pontos contra 37 da primeira, são menos 15 pontos, e isso não é que explique tudo, porque mesmo que somasse os 37 pontos não dava, não dava, porque permitiu o Benfica somar 56 pontos nesse segundo tempo, portanto é uma diferença muito grande, e sobretudo no quarto período então as coisas foram mesmo, descambou mesmo, 39 de parcial, é um parcial muito pesado. No terceiro já não é o ideal, 26-13, 13 pontos é sempre complicado, mas pronto, ainda era recuperável, ou então pelo menos para pelo menos recompor um bocadinho aquilo que era o resultado final, mas ainda se agudizou mais, parece que a equipa desacreditou sobretudo no final desse terceiro período, e acaba por ser um descalabro no final. Portanto, uma Ovarense, isto não é neste caso se calhar o expectável, é assim, era expectável porque a derrota talvez, porque em casa do Benfica, o Benfica só tem uma derrota na fase regular, é sem dúvida alguma a equipa, para já a melhor equipa da fase regular, aliás está bem destacada nesse topo da tabela, tem 17 vitórias e uma derrota apenas, e essa derrota foi com o Futebol Clube Porto, que é o segundo classificado, e portanto não tenho dúvidas nenhumas que neste momento é a melhor equipa do campeonato, portanto era uma deslocação muito difícil, mas que para ir-se um bocadinho mais de uma Ovarense que até vinha de dois resultados positivos, e um deles em casa do Futebol Clube Porto, não é? A equipa que precisamente tinha derrotado o Benfica na taça, exatamente, e que tinha derrotado o Benfica no campeonato também, precisamente no Dragão Arena, portanto era um excelente resultado, e podia dar aqui uma pronúncia de que uma Ovarense que poderia querer um bocadinho mais frente a este Benfica, e na primeira parte efetivamente isso até estava-se a ver, uma Ovarense a querer disputar o jogo pelo jogo, mas um bocadinho à semelhança do que aconteceu no Dragão Arena, uma equipa muito aguerrida em termos defensivos e a conseguir cumprir em termos ofensivos. Exatamente, minimamente conseguir aquele equilíbrio ideal. Não desapareceu precisamente na segunda parte esse equilíbrio. Aliás, os números finais dão uma eficácia de lançamento do Benfica tem tudo mais ou menos normais, 47%, mesmo com 90 e tal pontos, eficácia apenas 47%, mas uma Ovarense que teve 34% de eficácia. Se olharmos para aquilo que foi os triplos, o Benfica também é melhor, 36% contra 25%, lance livres outra vez. Aliás, os lances livres até nem foi, neste caso, em termos de eficácia, o pior problema, porque o Benfica ainda conseguiu ser inferior, fez 60% contra 71%. Portanto, e olhando aqui para aquilo que é os números globais, há sempre um problema. 21 ressaltos para o Ovarense é um número muito baixo, apesar do Benfica ter conseguido 32, e depois olhando um bocadinho para as outras estatísticas, 14 roubos de bola contra 7 é uma diferença considerável, não é? Portanto, 14 roubos de bola por parte do Benfica é muito, o que também demonstra que na segunda parte, sobretudo na segunda parte, o Ovarense teve muito pouco cuidado com a bola e fez muitos turnovers. Aliás, acaba depois com um número final de 21 turnovers, que é muito também frente a estas equipas, e portanto são estes os números, assim, falando um bocadinho por alto, que ditam tudo. Depois algumas inspiração individual, poucos jogadores com inspiração, à exceção de Render Woods e Daniel Oladapo. Do outro lado, o Benfica teve inspirado a Aaron Bursart, a gente sabe a qualidade dele, e é um jogador não foi inspirado, foi um dia normal quase. É um dia normal, 20 pontitos é um dia normal, portanto 20 pontitos, 8 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola. É um jogador claramente preponderante da equipa, mas depois tens os outros que estão fazendo números também e que ajudam, mas é como eu digo, foi dois semblantes absolutamente distintos e a Ovarense perdeu, mas agora, se tu está embrulhado nessa luta, só para finalizar, nessa luta lá pelo topo do primeira divisão distrital, aqui também está nesse terceiro lugar, quarto e quinto, próxima jornada já com o Oliveirense, e portanto pode ser importante para esse quarto lugar. Vai dar pano para mangas também até ao fecho desta fase regular. No fim de semana, onde no voleibol os Mouris também caminhou a sua manutenção no masculino, ganhou 3-1 em Braga. As femininas jogam daqui a pouco nos Açores, na Ilha Graciosa, contra o Santa Cruz. Vamos torcer também por uma vitória. O Passo de Letras está concluído, até para a semana. Volte connosco, volte com o Desporto da VFM. Passe de Letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.